Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Rocha Mazo Advogados. Esse é mais um episódio do Seu Direito no Agro, o quadro Seu Direito no Agro. Tarifaço americano. Você já deve estar sabendo, está ouvindo falar em tudo quanto é lugar, televisão, internet, só se fala disso. E hoje nós viemos aqui tratar desse assunto para o agronegócio. Qual o impacto e onde afeta o agronegócio brasileiro esse tarifaço? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, curtir, compartilhar esse vídeo e sempre vir aqui às quartas e às sextas nesse quadro que nós criamos para informar você sobre o seu direito no agronegócio e notícias relevantes do agro brasileiro. Então, para você se situar nesse vídeo, nós falaremos de quais os impactos que esse tarifaço vai ter, ser mantido, e já está tendo no mercado brasileiro de agronegócio, de acordo com aquilo que foi anunciado. E também gostaria de dizer que nós não entraremos em nenhuma questão que tenha a ver com conteúdo político, partidário, motivação política. Nossa intenção aqui é analisar os fatos de acordo com o que eles estão acontecendo e o seu impacto para o produtor rural, para o agro brasileiro, que é isso que efetivamente importa para nós aqui na Rocha Mazo, que é defender o produtor rural e como ele pode se programar e começar a ler o mercado daqui para frente, se isso efetivamente acontecer, nos mercados que nós vamos mostrar que tem um impacto. Mas mais que isso, vai ter um impacto na economia como um todo, tá? Já se fala, os analistas estão falando de inflação, já está se falando de valorização do dólar, já está se falando também de juros. Então, isso para o Brasil não é nada bom, como você pode imaginar. Então, eu estou aqui com o Pedro Avelino, meu fiel escudeiro dos vídeos aqui. Opa, boa noite. Boa noite a todos aí. Então, vamos lá. Então, aqui, a tarifa só entraria em vigor daqui algum tempo, né? 1º de agosto. Mas, como eu disse antes, só a notícia da existência dessa tarifa já está impactando o agro brasileiro, impactando vários outros setores, porque há um temor de que isso se espalhe muito rapidamente, tá? Então, gostaria de situar vocês num número que essas tarifas podem representar uma queda de até 75%, até pedir para o Pedro passar o próximo slide, 75% pode ser o número de diminuição de exportação para o mercado americano. E, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, em 2024, pode haver, de acordo com os números de 2024, pode ter um impacto direto de 12 bilhões de dólares na economia nacional. Então, isso é um número muito expressivo, por isso o temor, por isso que está tendo um movimento desse governo e das centrais sindicais, da Frente Parlamentar do Agronegócio, de muitos políticos e pessoas interessadas de achar soluções para negociar e que isso efetivamente não aconteça. Mas vamos tratar como se isso estivesse acontecendo. Então, a primeira questão é, quem é mais impactado por esse tarifaço? Quem são os estados brasileiros, quais são os estados brasileiros mais impactados? Então, você pode ver aqui na tela que o eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, região sudeste, mais o Rio Grande do Sul são os estados mais impactados, que respondem por 70% aproximadamente das exportações para os Estados Unidos nos primeiros 6 meses, primeiro semestre de 2025. E os produtos e os valores que foram exportados por esses estados, no próximo slide você vai ver aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, na hierarquia. Então você pode ver aí que o estado de São Paulo exportou quase o dobro do que o Rio de Janeiro, tá? E basicamente, juntando os outros 4 estados, vai dar o número que o estado de São Paulo exportou. E quais são os principais produtos exportados conectados com agronegócio? No estado de São Paulo, suco de laranja, suco de frutas, especialmente laranja. Minas Gerais, café não torrado. Espírito Santo, celulose, né, que vem da madeira.
e produtos do Rio Grande do Sul, como tabaco e calçados também, que vêm do couro. Então, são esses setores, não que outros não estejam afetados, mas aqui a gente quer falar especificamente de agronegócio. Então, vamos, agora que você já se situou em valores, nos estados e tal, quais seriam os produtos mais afetados do agronegócio brasileiro com esse tarifaço? No próximo slide você vai poder ver carne, café e suco de laranja. O Brasil é um grande exportador de carne, café e suco de laranja para o mercado americano. Só que lembrando, lá em abril, não sei se você acompanhou, o presidente Donald Trump já havia anunciado com a sua prancheta uma série de imposição de tarifas a uma série de países. Depois ele veio e negociou, mas o suco brasileiro já é taxado a quase 11%. E o açúcar a quase 20%. Se incidir mais 50%, esses produtos vão perder completamente a competitividade. É impossível colocar a carne, é impossível colocar o açúcar, é impossível colocar o suco de laranja nos Estados Unidos com esse preço. Então isso vai praticamente inviabilizar as exportações. Podemos seguir? Vamos falar então do café. O mercado americano, 30% do café consumido no mercado americano é brasileiro. Outros fornecedores também colocam o café lá, mas um terço desse mercado é brasileiro. Então, para o exportador brasileiro, vai ter um certo impacto, com certeza vai ter um impacto, porém, como está colocado aí na frase do professor Robson Gonçalves, da FGV, é um jogo de perde-perde. Nós vamos deixar de entregar um produto para um mercado que precisa. E os Estados Unidos, no curto prazo, não conseguem trazer café de outros fornecedores, porque o nosso volume é muito grande. E, por um lado, como você vai ver no fim desse vídeo, por isso que eu te convido a ficar, o setor de café é o que vai sentir, mas é o que vai sentir menos. Por quê? Porque o produtor cafeeiro do Brasil hoje chegou num nível de excelência que ele tem mercados no mundo todo. Então, quem vai sentir menos é o produtor de café. Já outros produtos já estão sentindo e vão sentir muito. Então, assim, a substituição do volume para os Estados Unidos ela é muito difícil, só que com essa sobretaxa vai ser impossível, e é por isso que o café que já estava no caminho já está sendo embarcado para ser colocado nos portos e já entregar para abastecer o mercado americano. Tanto o comprador americano quer se garantir, como o exportador brasileiro também quer se garantir. O outro produto muito afetado, e você deve ter visto uma judiação, né, Pedro? Hoje nós vimos pescado. Né? De acordo com a Associação Brasileira de Indústria de Pescados, os efeitos são devastadores. Né? 70% da produção nacional é voltada para o mercado americano, tá? Que estava crescendo, estava aberto. O produto brasileiro é muito bom, até porque existe no Nordeste, né? Existe uma forte indústria pesqueira e pela proximidade com a Flórida, especialmente, os produtos brasileiros chegavam ali com um bom preço. Agora, com essa tarifação, muito provavelmente nós vamos perder esse mercado e, como você está vendo aqui, são mais de 20 mil pescadores afetados diretamente. Então, é um mercado que chama muita atenção e não tem como absorver esse mercado se os Estados Unidos efetivamente pararem de comprar o pescado brasileiro. Então, é uma judiação o que está acontecendo, especialmente nesse mercado, e nós nos solidarizamos, por isso que nós apoiamos essas iniciativas de negociação imediata e articulada com as autoridades americanas para os setores brasileiros. O outro setor que também é de proteína animal é a carne bovina. Né? Cerca de 15% da carne consumida nos Estados Unidos é brasileira, e isso representa muito para a economia nacional. Então, os frigoríficos do Mato Grosso do Sul já interromperam a matança para exportação, porque não sabe como vai efetivamente acontecer, mas o mercado interno ainda está mantido, absorve bem. Como você também vai ver no final do vídeo, para a carne brasileira há alternativas, né? Mercados asiáticos, que o Brasil tem muita entrada, mas existem muitas restrições, especialmente de certificação.
Então, é algo que não se resolve no curto prazo, mas as empresas brasileiras, o produtor brasileiro tem condição de remanejar isso. Porém, a gente já visualiza uma queda no boi gordo, né? E no boi China, né? Boi China é aquele boi que vai para a China, que é o maior comprador de carne do Brasil. Então, você pode ver aqui alguns dados, né? Tem impacto em outras carnes também, especialmente ovo e carne suína, porque o frango brasileiro não entra no mercado americano. Então, tem impacto direto na proteína animal, especialmente carne de porco, carne de vaca e ovos. Tá? Mais um setor muito impactado, talvez o maior impacto, é no setor de laranja. Tá? Como você pode ver aqui, o Brasil produz 34% da laranja do mundo, sendo responsável por 60% da produção de suco e 75% do comércio internacional. Só que existe uma dependência do mercado americano. Cerca de 50% do suco consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. E a maior produção de laranja e de suco está concentrada no estado de São Paulo. Então nós já estamos vendo produtores de laranja desesperados com a incerteza, né? O setor teve uma alta enorme em 2024, o valor da caixa foi muito bem negociado, porém em 2025 já estava em queda por uma superprodução e também por esta incerteza mercadológica. Como a gente tinha acabado de falar, já tinha uma tarifa em cima do suco nacional e já existe uma taxa que o produto nacional, o suco nacional, paga ao chegar nos Estados Unidos de $475 por tonelada de suco. Então, mesmo com essa taxação, o mercado era interessante. Agora, com mais 50%, é praticamente impossível. Então, esse setor precisa que as autoridades negociem. E os Estados Unidos também não têm de onde trazer suco de laranja suficiente para abastecer o seu mercado interno sem o produto nacional. Então, a gente acredita fortemente que haverá um acordo, mas neste momento, estamos fazendo esse vídeo dia 16 de julho de 2025, o cenário é de incerteza e muito temor na cadeia de laranja. E aqui a gente traz a manga, né, como um elemento figurativo de todos os produtos in natura, frutas, verduras, comida que o Brasil produz e exporta para os Estados Unidos. A manga é a fruta in natura mais exportada para o mercado americano. Então vai ter também grande impacto no comércio de frutas in natura. É certo que o Brasil exporta muita fruta para o Oriente Médio e para a Europa, mas as certificações e os padrões são diferentes. Então há necessidade de uma adaptação. Essas adaptações geralmente custam muito caro e não dá para ser feito no curto prazo. Então você pode ver até aqui como nós estamos falando de setores estratégicos. Proteína animal, fruta, peixes, café. Então, se o Brasil é responsável, no Brasil, 25% do PIB nacional é agronegócio, imagina o quanto esses produtos não impactam diretamente o nosso agronegócio e a nossa balança comercial. Agora, a pergunta que não quer calar: para onde esses produtos brasileiros podem ir no caso dos Estados Unidos manterem essas taxas? Então, vamos começar com o café. O café já é vendido para a Indonésia, Austrália, China e Índia em grandes quantidades. Esses mercados podem absorver o café brasileiro porque são grandes consumidores. Então, como eu disse lá no começo, é o setor que tem impacto sim, mas que por estar capitalizado com bom preço de mercado, tem mercados que podem sim absorver. Tá? Suco de laranja, esse redirecionamento é inviável, como nós acabamos de colocar. Até a própria Citrus BR, que é a associação que cuida das exportações, falta estrutura internacional para invasão, logística e demanda. Então, assim, colocar o suco nacional em outro lugar é muito difícil. Açúcar, alternativas aos Estados Unidos, China e Indonésia, que são os principais clientes atuais, e os Emirados Árabes também são uma opção relevante que hoje importam o nosso açúcar. Carne bovina, eu posso dizer com propriedade, porque advogo para frigoríficos, tá? Então, nas operações dos frigoríficos, onde eu atuo como advogado, já existe um movimento de mandar mais carne para o Chile, mais carne para os Emirados Árabes, para o mundo árabe e para o México. Tá?
Só que existe uma questão que cada país, a depender da religião e a depender das suas certificações, daquilo que é exigido para a carne bovina brasileira entrar, vai exigir determinadas adaptações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais difícil, que é o abate para Israel, que chama sistema kosher. Para você ter uma ideia, se você não sabe, para matar um boi, para mandar a carne para Israel, um rabino certificado precisa acompanhar a matança, tem que colocar esse boi num lugar onde ele gire ao contrário e ele seja cortado de uma única vez. Se isso não for feito, a carne não pode ser consumida por questões religiosas. Nos países muçulmanos exige a certificação halal, que também é uma forma de abate do animal e de manuseio da carne, que garanta também questões religiosas. E na União Europeia tem uma chama Cota 481, que é um padrão de criação, alimentação do gado, confinamento e marmoreio da carne. Quem gosta de um bom churrasco sabe que aquela carne que tem um mármore, aquela gordura interna, é essa carne que ela precisa ser demonstrada para o europeu, que é esse tipo de carne que ele vai consumir. E por último, o etanol. Não é tão impactado porque o etanol de cana ele é praticamente todo consumido no mercado interno. Já o etanol de milho, que está crescendo muito no Brasil, ele vai parte para os Estados Unidos. E as alternativas são Coreia do Sul, que já utiliza o etanol brasileiro, e recentemente foi feito um pacto com o governo japonês para colocação de etanol na gasolina daquele país. Então, em contexto, nós estamos extremamente preocupados. Eu advogo no setor de cana, sucroalcooleiro, setor de cereais, setor de carne. As exportações de soja ainda não foram afetadas, mas serão. Por quê? Porque se os Estados Unidos parar de importar os produtos nacionais, os Estados Unidos é um dos maiores produtores de soja do mundo. Vai também irrigar o mercado com mais soja. E é possível que haja um impacto no preço da soja nacional. O milho, você que está trabalhando com agronegócio já sabe, o valor do milho está muito baixo, também por superprodução. Então veja como tudo no agronegócio é uma cadeia interconectada. Então nós estamos monitorando isso e gostaríamos de convidar você para vir aqui nos nossos canais, que nós vamos tratar desse assunto mais vezes. Estamos monitorando, estamos com os nossos parceiros aí em Brasília, em São Paulo, nossos contatos, trazendo informações para nós em última mão, para a gente não ficar só com as informações que passam na imprensa, porque nem tudo que é publicado é real. Então, você também, cuidado com o que vê. Então, veja só como as cadeias do agronegócio são interconectadas, e é por isso que nós advogamos aqui que o produtor rural tem que ficar cada vez mais preparado. Ele tem que se transformar num empresário rural, e é isso que nós nos propomos a fazer. Gostaria de convidar você também a ver o nosso webinário, a nossa live que nós fizemos na semana passada, o lançamento do nosso método. Vai lá para você ver o que a gente pode fazer para você, produtor rural, produtora rural, pessoas interessadas em atuar no agronegócio com o nosso método que foi lançado e logo, logo estará no segundo lançamento, né, Pedro? Isso. Nós vamos trazer mais um lançamento. Nós fizemos um lançamento inicial, fomos muito bem recepcionados. O nosso grupo de WhatsApp está aberto. Se você quiser deixar um comentário aqui, a gente pode passar para você o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente abastece com muita informação em tempo real sobre agronegócio. Nós gostaríamos de te convidar, deixa aqui no comentário. E se você gostaria de saber algum tipo de assunto, alguma questão, algum questionamento, faça aqui nos comentários, sugira temas que a gente vai trazer para você, beleza? E não deixa de compartilhar, comentar e deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Vejo você no próximo episódio, muito obrigado, fiquem com Deus e vamos torcer para que nós possamos negociar essas tarifas e que isso não impacte o nosso agronegócio, que é a força mais forte da economia do Brasil. Muito obrigado, um abraço a todos.